Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui novamente e hoje chegamos para uma aula de Direito Administrativo, uma aula sobre licitações. Dessa vez, tipos de licitações. Os tipos de licitações, eles são os critérios de julgamento utilizados para a definição do vencedor daquela licitação, certo? Então, não confundir os tipos de licitação que são os critérios de julgamento, com as modalidades de licitação. As modalidades de licitação são os procedimentos licitatórios, certo? Como vai se dar o procedimento daquela licitação. Isso aí vai ser objeto de um outro vídeo, de uma outra aula, certo? Hoje vamos focar no critério de julgamento, que são os tipos de licitação, certo? Lembrando que, uma vez definido qual é o critério de julgamento no edital, esse critério ele não pode ser alterado, certo? Por força aí do princípio da vinculação ao edital, que a gente já viu nas aulas sobre princípios da licitação, certo? Então, sem mais delongas, vamos passar para esses tipos de licitação. Começando pelo menor preço, certo? Aqui a administração pública busca a proposta de menor preço para a aquisição de bens ou serviços comuns, certo? Que são aqueles que não exigem características especiais, além dos requisitos mínimos, certo? São coisas comuns, são coisas mais simples, certo? Como, por exemplo, contratação de material de escritório, resmas de papéis para levar para alguma repartição pública, certo? Ou mesmo a contratação de uma empresa para realizar os serviços de limpeza daquela repartição pública, certo? São serviços simples, são materiais comuns, são bens comuns que não demandam de nada muito especial, nada muito específico. Então, o critério de utilização para esse tipo de coisa é o menor preço. Segundo critério, maior desconto, certo? Esse critério de maior desconto ele é oferecido sobre o preço global fixado no edital. Ou seja, quer comprar medicamento, por exemplo, um determinado medicamento, e aí vê qual é o preço utilizado no mercado, o preço comum utilizado no mercado, e aí o critério de julgamento vai ser a empresa que ofereceu o maior desconto sobre o preço praticado no mercado, certo? Esse desconto ele também deve ser aplicado sobre termos aditivos. Seguindo aqui no exemplo dos medicamentos, eu quero comprar vacinas, e aí o preço de uma determinada vacina é R$ 50 por dose, isso no mercado. E aí a empresa que ofereceu o maior desconto sobre esse valor de R$ 50 vence a licitação, certo? E os termos aditivos, querem comprar vacina, mas se for preciso, por exemplo, comprar seringas também, ou outros insumos, e aí o maior desconto ele tem que estar inserido também nos termos aditivos e nos insumos. Se comprou o medicamento, a vacina, com 30% de desconto, os seus insumos e seus aditivos devem seguir também a ordem de desconto, certo? Próximo critério aqui é melhor técnica ou conteúdo artístico, certo? É a qualidade técnica ou artística do produto ou serviço que vai determinar a escolha do vencedor, certo? Esse tipo de licitação ele é usado, ele é mais adequado para projetos e trabalhos de natureza científica, técnica ou artística. Por exemplo, a gente quer construir, a administração pública quer construir uma praça nova na cidade, e aí vai definir qual é o melhor projeto arquitetônico para aquela praça, quer construir uma estátua para homenagear alguém naquela cidade, aí vai ver qual é o artista que vai fazer o melhor projeto, certo? Qual vai ser a melhor técnica, o conteúdo artístico a ser utilizado naquela situação, certo? Outro critério é a técnica e preço, certo? Junta esses dois critérios aqui, certo? Ela leva em consideração, a licitação vai levar em consideração tanto a qualidade técnica quanto o preço do produto ou serviço, certo? A escolha leva em consideração a importância desses dois, levando aí em consideração os demais projetos, certo? Vai ponderar a importância de cada um aí para a escolha desse vencedor, certo? Por exemplo, a administração pública quer contratar uma empresa de consultoria para elaborar um estudo para a construção de uma nova rodovia. E aí, uma empresa, uma licitante, pode dizer que para aquela rodovia é melhor uma ponte, um túnel,
um viaduto, e aí qual vai ser a melhor técnica utilizada e quanto vai custar aquela obra, certo? Então aí é a junção dos dois, a técnica e o preço. Vai ser melhor a construção de um viaduto ou de uma ponte, de um túnel ou de uma ponte? E aí quanto vai custar esse túnel ou essa ponte? Então tudo isso é levado em consideração no critério de técnica e preço, certo? Maior lance, isso aqui é tranquilo, certo? Utilizado em leilões para alienação de bens ou direitos da administração pública. O vencedor é aquele que ofereceu o maior lance, desde que igual ou superior ao bem da administração pública avaliado. Lembrando que a administração pública ela não pode alienar bens que estejam afetados ao interesse público e também essa alienação ela não pode ser abaixo do valor da avaliação daquele bem, certo? Então, serve para alienar imóveis que não estejam sendo utilizados ou uma frota de veículos que já está ultrapassada, já são inservíveis e aí quer renovar a frota, coloca aqueles veículos para venda, para alienação, e aí o critério utilizado é o de maior lance, certo? Então, a modalidade para esse critério é o leilão. Tranquilo demais aqui para vocês. Maior proveito econômico, certo? É a nosso último tipo de licitação aqui, certo? Ele é aplicado exclusivamente em contratos de eficiência, certo? Que o objeto é obter a maior economia para a administração pública, certo? E a remuneração do contratado é de acordo com aquela economia. Por exemplo, vai contratar uma empresa para fazer a iluminação pública de uma cidade, certo? E aí aquela empresa tem como objetivo reduzir os custos da administração pública. O projeto daquela empresa é apresentado de forma a reduzir os custos com iluminação pública para aquela cidade, para aquele determinado município, e aí, com base nessa redução, a empresa tem a sua remuneração. Vamos supor que a empresa consiga instalar uma iluminação pública muito eficiente, e aí o município tem uma economia de 50%. Então, com base nessa economia de 50%, é que ele vai pagar a empresa que venceu a licitação, certo? Vamos supor que a empresa cobre 20% da economia daquele município. Então, se o município está economizando 50%, ele vai ter que pagar 20% sobre aquela economia para a empresa, certo? Isso aí serve também, por exemplo, a distribuição de água. Quanto ela vai economizar para distribuir água, esgoto. Então, o critério de maior proveito econômico, a remuneração da empresa vencedora é de acordo com a economia que ele vai gerar para a administração pública, certo? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa aula sobre os critérios, os tipos de licitação, que são os critérios de julgamento utilizados para a escolha do vencedor daquele certame. Então, se você gostou da aula de hoje, deixa o seu like, comente aí se você deixou se você tem alguma dúvida, ou quer acrescentar alguma coisa, ou quer sugerir algum conteúdo para ser publicado aqui no canal novamente. Não se inscreva de se inscrever e compartilhar também, que isso vai ajudar bastante, certo? Então, eu vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês.